Chegamos ao 24º Infinity Cast, o podcast que veio com um propósito só, que é somar e edificar a vida do próximo, sem querer nos promover, mas sempre promover o Papai do Céu, que é Ele que nos dá a fonte da vida, que nos dá saúde diariamente. Ele é o autor da vida e o criador de todas as coisas. Então é Ele que nós queremos honrar nessa noite. E estou aqui com dois casal, que eu não posso deixar de honrar aqui também, que Deus me apresentou, nada é por acaso, tudo tem um propósito e vocês vão ser muito edificados através da vida deles, através dos testemunhos de vida que me edificou e tenho certeza que vai ajudar vocês também, porque tudo é experiência, gente. Quando a gente tem a vivência e a gente pode passar essa receita, né? A forma que a gente conseguiu superar desafios, com certeza a gente já tá ajudando e somando na vida do próximo. Tô aqui com o Xandão. Alexandre, mas mais conhecido como Xandão. Cacá, sejam bem-vindos ao 24º episódio. E são convidados muito especiais, porque acompanha a gente faz muito tempo. Isso, então, pra mim é uma satisfação tremenda poder ter eles aqui. E são nossos patrocinadores. Olha aí, gente. Meu Deus, que satisfação. Que honra mesmo estar com vocês aqui. E o tema que a gente vai trazer... Eu não vou passar muito o currículo deles, eles vão se apresentar mais pra vocês, mas assim, posso dizer que me inspira como casal, como pai, como empreendedores principalmente, estão num começo de uma caminhada, mas com uma energia, cara, que às vezes a gente que já tá caminhando há algum tempo, Xandão, a gente acaba se inspirando, a gente acaba relembrando e acessando a nossa memória, lembrando assim, a gente precisa dar mais um gás. E o Xandão acorda quantos graus? 330, não é 220, mais ou menos. Não é 220. Não é 220, é 230. É uns 330, mais ou menos. Então, vocês me inspiram muito, gente. É uma grande satisfação mesmo estar com vocês aqui hoje. O Xandão, vou honrar o pai aqui, Xandão. Seu Ayrton, né? E a mãe, a dona Sandra. Isso. Deixar um abração pra eles lá. Provavelmente vão assistir também, né? Sim. E os pais da Cá. Infelizmente não estão mais aqui, mas felizmente deixaram um legado maravilhoso, né, cara? Que refletiu Sim. em toda a tua educação, todos os teus princípios, os teus valores que tu carrega. Que é o seu Vanderly e a dona Eva. É isso aí? Show de bola. Também são excelentes pais, né? Me inspiram também como pai. E vamos lá, de repente você tem um propósito na sua frente ainda, Xandão. Se tu permitir, né, claro. Vou apresentar o Gael ou o Samuel pra Alice. Vamos lá, o nosso tema de hoje, antes de vocês se apresentarem e falarem um pouquinho da história de vocês, ele é um pouco polêmico, na minha visão. Porque eu tenho conhecido que Deus o livre trabalhar junto com a patroa. Aquilo pra eles é um bloqueio, não tem jeito, né? Então o tema que a gente vai caminhar, Xandão, vai ser... Isso a gente pensou juntos, né? E é um tema que vai ajudar muita gente. Empreender em casal, será que dá certo? Esse vai ser o tema. Xandão, fala um pouquinho quem é o Xandão, depois passa a palavra pra cá. Quem é a Cá? Como é que vocês se conheceram? E conta um pouquinho aí da história de vocês. Bom, o Xandão, sou lá de Estrela, né? Nascido e criado em Estrela. Estrela RS. Filho do seu Ayrton, da dona Sandra. Tô morando aqui em Tramandaí fazem 2 anos já. Fixo em Tramandaí. Eu fui jogador de futebol profissional. Já fiz triatlon, sempre, na minha vida sempre teve o esporte junto, né? Não é por acaso que ele tá a 320 graus todo dia. Não. 320 volts. Sempre voando. Isso aí. Sempre tive o esporte na minha vida, né? Então sempre muita disciplina, sempre horário, sempre teve isso na minha vida. E daí até que deu a oportunidade de eu prestar um concurso público. E daí depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre crença, né? Que eu aprendi que pra me dar bem na vida eu tenho que passar no concurso público. Então passei no concurso público. Hoje eu sirvo no Corpo de Bombeiros, sirvo em Estrela. Setembro agora vai fazer 13 anos. E aí tô com a Cá agora, 5 anos, fez em janeiro. A gente tem a Divina Aromas, a gente tem a Decor Colors. Top. E a gente tá nessa aí de... Há quanto tempo já empreendendo? Empreender já empreendeu várias coisas, né? Sim. Mas com a Decor em julho vai fazer 1 ano. E com a Divina, 2 anos. 2 anos. Fez em janeiro. Né? Show. As duas empresas são crianças ainda, mas estão embrionárias, mas estão crescendo, estão se edificando. É isso aí. Cá, fala um pouquinho, quem é a Cá? Karine. Pois então, temos quanto? Tem mais umas 2 horas ainda, não? Tem. Tá. Mas a gente quer resumir, que idade vocês têm mesmo?
36. 36 e 39. 39. A gente quer resumir 39 anos em É. 5 minutos, é difícil. É muito chão, né? Mas te lança esse É desafio muita aí, coisa. cara. Bom, eu sou a Karine, então, né? Uhum. Sou natural de Gravataí. Eu nasci lá. Meus pais eram de lá, né? Uhum. Com 15 anos eu fiquei órfã, assim, sem perdi pai e mãe. Uhum. Um no ano e o outro no ano seguinte. Tá. E nós, uma família de 5 irmãos. Eu acabei morei com a minha irmã mais velha. Uhum. E a partir daí eu precisei amadurecer muito cedo, sabe? Porque, imagina, na cabeça de uma menina de 15 Imagina. anos, tu fica pensando, e agora? Não tenho mais meus pais, o que vai ser Sim. de mim? Estuda. Sim. Era o que eu tinha na cabeça. Estuda, mesmo a criança do Xandão, estuda, vai fazer um concurso, vai fazer alguma coisa. Sim. E aí, graças a Deus, o agir de Deus, né, coloca Amém. pessoas na nossa vida. Amém. A minha irmã, eu fiquei morando com ela, o meu cunhado também me abraçou como se fosse meu pai, me deu a oportunidade de uma faculdade e tal, começou pagando ali pra mim. Eu agarrei com unhas e dentes, eu digo, aqui tá a minha oportunidade, né? Uhum. Me formei em direito, Uhum. advoguei um tempo, depois advoguei no setor público, né? Fiquei 7 anos na prefeitura ali. Prefeitura. Uhum. E ano passado, daí, larguei a prefeitura e estamos só empreendendo, né, amor? Você decidiu dar os passos de fé. É. Fala um pouquinho pra nós, cara. Qual foi, assim, o principal fator pra tu decidir, não quero mais ser CLT, ter horário. A gente acha que empreender não vai ter horário. Não tem E horário mesmo, não tem, né? Não Porque tem, não tem mesmo. mais Não tempo, tem né? horário, não tem 24 dia. horas. Mas qual foi o fator principal, assim, não? Vou dar um basta nisso aqui. Que nem eu disse, a gente tem a crença, né? De que não, eu vou estudar, eu vou ir pro setor público, eu quero estabilidade. Entende? Não Depois existe. que tu tá lá, Estabilidade. tu vê que isso não existe. Entende? E que tu tá sempre buscando mais e chega uma hora que aquilo ali para de fazer sentido. E não tá mais alinhado com o teu propósito, não... Sim. Enfim, eu quero acordar de manhã com um propósito, com vontade de sair da cama, sabe? Uhum. De ir lá e fazer o nosso negócio dar Sair certo. do automático, né? Exatamente. Entrar no automático, né? E a Divina nasceu justamente disso, sabe? Sim. A nossa rotina sempre foi bem corrida. E a minha, principalmente, né? Uhum. Então eu valorizo muito esses momentos, assim, de qualidade, sabe? Uhum. De poder ter um tempo nosso, de poder curtir em família, receber uns amigos. Tá. Então a Divina surgiu nesse Gravar um contexto. podcast. Neste contexto. Isso aí. Esse é o primeiro de muitos, gente. Profetizo na vida de Amém. vocês. Amém. Porque a Divina, ela tem um futuro promissor, assim. Eu consigo enxergar isso, sabe? Por quê? É algo que hoje está escasso no mercado. Botar a paixão, a dedicação, o coração no negócio, sabe? E eu percebo em vocês dois, cada um com o seu dom, né? Cada um com a sua energia empreendida no seu No setor, setor. né? Igual eu estava comentando ali, o Xandão tá vendo e tal, mas a Boca Carini pensa muito para conseguir chegar nesse, né? Então, acho muito bacana isso. Como é que vocês se conheceram e como é que surgiu a ideia de empreender juntos? Vamos ver agora o que ele vai falar. Ou te conhecer. Pode resumir, tá, Xandão? Eu falei A que gente tem o sempre, dedo de Deus aí. Não, ele sempre brinca com uma situação. Vamos ver o que ele vai não, falar agora. Vou falar brincando ou falar sério? A gente brinca que eu conheci a Cá na praia, vendendo sacolé. Bah, todo mundo se mata rindo, né? Pois é, Tava é na- advogado e Não, é que o pessoal lá, tipo, tá, mas Xandão, como é que tu conheceu a Cá e tal? Deu, bah, sempre larga uma brincadeira, uma piada, né? Não, eu tava lá na guarita, cuidando da praia, pô, eu tava lá. Nossa, olha aquela loura vindo lá, ó, o sacolé! Eu brinco que era a Cá vendendo sacolé na beira da praia. É que o pessoal que não mora na praia acha que a gente que mora na praia vive na praia, É, Sim, né? verdade. Na beira-mar. é. verdade. Então ele usa isso pra dizer, não, ela mora na praia, ela tava na praia vendendo sacolé e eu conheci ela lá. Tá. Não, mas a Isso é gente se conheceu na internet, e foi bem engraçado até, porque, pô, eu vim pra praia, eu tava solteiro, e aí apareceu o nome dela ali no Instagram, ali, pra seguir, e o perfil acho que é até privado, né, era Sim. privado, aí eu botei seguir pra ver qual é que é, né, e segui, e não seguia de volta, aquela coisa, eu disse, bah, Não deu bom. não deu bom, Aí passou, isso era por outubro.
Aí não deu bom. Eu disse, beleza. Aí passou um tempo, apareceu de novo lá. Tipo, ela tipo, meio que tinha rejeitado, eu segui. Eu disse, mas menino estranho, né? Não quer seguir. Mas quando é difícil, tem um gostinho melhor. no final, Viu? né? Tudo Sabe, tem né? um porquê. Tudo Exato. tem. E aí, fui lá, solicitei pra seguir de novo ali e tal. Uhum. E aí ela aceitou. Daí a gente começou a conversar, tipo, por início de novembro e tal. Aham. E eu vim do relacionamento, né? Cheio de sair mal assim do relacionamento e tal, enfim. E aí, sabe aquela coisa de recomeçar, de te dar uma nova oportunidade, Uhum. de se permitir, de querer realmente, tipo, tudo aquilo que tu sofreu, pô, se não der, tá, mas vamos ver. E, tipo, a gente sempre brinca que ela me conheceu na minha pior fase. Tipo, eu tava mal, assim, né? Tipo, nem aí, vivendo um dia depois do outro, sem perspectiva, sem propósito nenhum. E aí, nós começamos a conversar em novembro. Por A aí. gente foi sair pra conversar, pra jantar, dia 31 de janeiro de 2020. Marquei a data e não tem como esquecer, porque foi o primeiro dia que a gente se, tipo, sentou, conversou. E ela tem a Carol, que era a filha dela do outro casamento também. Uhum. Eu já sabia, tipo, aceitei de bom coração, eu tenho ela como minha filha. Sim. E a gente foi conversando. Só que conversando assim, ó. Nesses E- 3 meses foi. Parecia que a gente conhecia, sabe? É, Por isso que era. eu disse: não, E eu vou sair. legava. E eu chegava pro meu compadre, que hoje é Dindo da Alice, a nossa filha, que a Cá me deu o maior presente da minha vida, eu não falei antes, é a minha filha Alice. Eu chegava pro meu compadre, o Maikinho, e dizia, cara, essa aqui ela é diferente, cara, ela tem alguma coisa. Mostrava a foto dele, tá, mas e aí? Cara, eu não sei, eu nunca conversei, eu nunca sentamos junto pra conversar. Mas eu sabia que tinha jantar dia 31 de janeiro. A gente foi lá no Lapuxa. Eu comi um. Ah, até joguei falar o prato, Ah. né? A gente foi lá na Lapuxa. Aí foi a primeira vez assim, que a gente sentou, conversou. E a gente. Tete a tete. É. Uhum. E desde o início sempre foi muito. Como é que eu vou te dizer? Sempre muito sincero. Falei, ó, eu sou assim, assim, assado. Ela também, o jogo limpo desde o início, então a gente sempre conversou, sempre dialogou, sempre desde o início. E aí a gente até brinca, tipo, que foi também muito. A gente demorou pra sair, mas depois que saiu foi 2 tapas pra começar a namorar. Uhum. Uma semana depois eu já apresentei pro meu pai e pra minha mãe. Eles vieram pra cá, eu tava na operação. Uma semana depois que a gente conheceu, que ela conheceu o pai e a mãe, eu conheci a irmã dela, que criou ela ali, quando os pais dela faleceram. Top. E dali, estamos até hoje, ao infinito e Amém. além. Amém. Amém. Coisa linda, cara. Vamos pro assunto polêmico? Ai, ai, ai. Bora. A história tá inspiradora. É, na tua opinião, Michel, empreender em casal dá certo? Deu certo com vocês? Tá dando? E por que tu acha que dá certo? É melhor ou é pior? Juntos ou separados? É que é bem complicado, né? Que nem a gente diz que a gente é um casal diferente. Diferente em que Uhum. sentido? A gente leva o nosso dia a dia, antes já era diferente. Uhum. A gente sempre conversou muito. Uhum. Eu tenho a confiança nela, ela tem confiança em mim. A gente sempre tem momentos de casal. E quando a gente começou a empreender, a gente disse: a casa é a casa, a empresa é a empresa. Uhum. O portão da casa, a empresa não entra, Boa. né? Da mesma forma como o da casa, a casa não vai para a empresa. Só que a Uhum. gente sabe que não tem como. Tu tá lá dormindo de noite e quando vem um sitezinho pra te fazer, o senhor ideinha, né? Vem, bah, amor, nós temos que fazer isso. Ah, tem que fazer aquilo. Uhum. Não tem como. Não, não. Nós estamos em casa, não vamos falar de negócio agora. Sei. Não tem como. Então eu acho que a base do relacionamento casal-empresa é diálogo, é conversa. Então a gente sempre. A gente sabe, ela sabe o meu ponto forte e o meu ponto fraco. Eu sei o ponto forte e o ponto fraco dela. Então, quem vai me edificar? É minha esposa. Quem vai edificar ela? Eu como marido. Uhum. Então, a gente sempre conversa. Eu não fico atrás nem na frente. Eu tô do lado dela. Sempre do Assim lado. como ela tá do meu lado. Só que se ela cair, eu sou o primeiro a levantar ela. Boa.
Assim como quando eu caí, é ela que tá me segurando. Uhum. E junto, a gente vai indo. Sabe que acontece parecido comigo com a Natália? Porque é incrível, cara, como que Deus opera na nossa vida, só que a gente tá com os ouvidos sensíveis, com nossa visão sensível também, né? Porque quando eu tô mal, Deus dá cabo de deixá-la bem, mas super bem. E quando ela tá mal, Deus dá cabo de deixar eu super bem, sabe? Com uma energia a mais, parece, para que eu consiga suprir aquilo que ela não tá conseguindo equalizar. Claro que, óbvio, a gente tem muitos momentos bons juntos também, né? A gente tem que deixar Sim. claro isso, nem sempre. Mas é incrível, porque imagina se os dois ficam mal, né? É que eu sempre digo, né, que a conta tem que fechar. É, Fechar em que sentido? 100%. uhum, O dia que eu tiver a 20, ela tem que estar 80. isso aí, isso aí. Só que como eu tô sempre a 220. Ou 320. E tu me fez recordar, Shannon, quando tu falou disso. Ah, que da porta da casa pra dentro é família, é momento, é casal. E da porta pra fora é business, é negócio, é empreendedorismo. De um livro que eu li que se chama De Propósito. O autor até tem esse livro autografado pelo João Branco, que ele é ex-diretor de marketing do McDonald's. E ele falava assim, cara, não existe isso. De tu não levar o trabalho pra casa. Não tem como. Se tu botar paixão no negócio. Porque o teu trabalho vai pra casa e a tua casa também vai pro trabalho. Porque, Xandão, eu não sei tu, mas é difícil não falar o nome do Gael numa negociação, eu não falar o nome da Natália, o quanto eles são importantes pra mim. As pessoas entram aqui na sala, fica um pouco evidente, da gente foto nossa aqui. Sim. Cara, porque a nossa família é o nosso Não tem combustão, como. é a nossa motivação, né? Então... Tanto que a gente, que nem a gente tá na loja lá, a Cá tá ali, a Alice tá com a gente. É isso aí, tá tudo certo. Tá? Uhum. E hoje de tarde a gente tava negociando lá que a gente vai fazer a identidade olfativa lá dos nossos amigos lá na cabana. Aham. A videochamada ali, foi nós três. Top, A Alice no colo, top. a Cá e eu conversando com eles e negociando. Isso aí. Porque eles já conhecem a Alice também, então eles sabem que daí vem aquela, né? Uhum. Tipo, de conexão, tu vai te Uhum. encontrar com as pessoas, tu vai te conectar com as pessoas, tu vai Uhum. comprar de quem tu te conecta, né? Uhum. Então, tipo, a gente é assim. Uhum. A Isso é gente importante, família. isso tem valor pra nós, Isso entende? aí, Então ela isso aí. participa de E tudo. conecta com as pessoas, É. isso, né? É. Aí é muito engraçado, porque a capa do livro, depois eu vou te mandar esse livro, é muito legal. Ela é vermelha, que remete o coração, a paixão, né? E aí o desenho, assim, na capa é uma pasta, tipo, super formal, e dentro da pasta tem um coração, sabe? Quer dizer, tu levando o teu coração pro negócio, né? Sim. Então, bem bacana. Ah, e às vezes tu tá em casa, meia-noite, 1 hora, amor, e se a gente fizesse tal coisa? Isso aí, isso aí. Isso é uma Isso aí, coisa que a gente tem isso aí. vários É. momentos, assim, que, tipo, Boa. teve um dia, essa semana passada, a gente foi 2 horas da manhã. Uhum. Aham. A gente ficou conversando e falando de negócio e falando, tipo, só que a gente conversa na cama, no sofá, indiferente. Uhum. Aí ficamos conversando, tipo, pô, amor, 2 da manhã, vamos dormir. Como é que tu vai dormir? Tua E daí cabeça a tá cabeça milhão. tá fervendo. Tua cabeça tá milhão. É, a gente só cuida pra que isso não roube o nosso tempo, assim, né? Que nem Claro. leva o trabalho pra casa. Claro, é Claro, inevitável, né? É inevitável. Mas a gente não deixa de ter os nossos momentos de assistir um filme junto, de assistir uma série, sabe? Boa. Então, em resumo, empreender em casal dá certo, botando limites, entendendo um ao outro Diálogo. e respeitando o outro. Eu botei aqui o principal... Eu acho que quando tem um alinhamento de propósito ali, Isso aí. Léo, não tem como dar errado, sabe? Uhum, Porque tu alinha valores, propósito, isso serve pra tudo, entende? Tudo vai caminhar junto. boa. A tua vida pessoal, a profissional, tudo caminha junto. Uhum. E como que vocês definiram o papel de cada um no negócio? Através do diálogo, eu acho que é o fator número 1, né? É que como tá no início, assim, Léo, tipo, que nem na Decora ali, A gente é um pouco de tudo, né? A gente é um pouco de a tudo. gente bate escanteio junto, a gente vai para a área junto, cabecear e assim a gente vai indo. Mas a gente sempre conversou que não tem como. Fazer Cada tudo um não tem que tem, ter a né? sua função. Uhum. No início é difícil. Por exemplo, agora a gente está reestruturando a Divina. Reestruturando em que sentido? Mudando o logo, aumentando a produção, porque a gente não quer mais vender só pessoa física, a gente quer vender para lojista. Graças a Deus está tudo se encaminhando. Top. Atacado e varejo, então. É, Coisa com linda. certeza. Deus sabe. E aí, só que cada um tem que ter uma função.
Eu não posso estar pensando em contatar o Léo lá para vender uma identidade olfativa para Infinity, sendo que eu tenho que alinhar a produção, eu tenho que ver quanto que eu tenho de estoque, eu tenho que... Não. Então eu tenho que focar na venda. A Caja não, a Caja fica nos bastidores. Então isso a gente já tem mais ou menos definido. Na produção, Isso. muito mais no comercial. Isso. Boa, 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 boa. E eu respeito a produção dela, É que mas ela me ajuda. É É um complemento. um complemento ao Eu outro. acho que a Isso grande aí. sacada do Empreender em Casal é porque, cara, na minha opinião, não existe pessoa mais verdadeira do que o teu cônjuge. Ela vai te dar a real, o feedback mais verdadeiro que tem. É. E tu vai dar o mais verdadeiro pra ela. Claro que isso envolve maturidade, de repente vai haver alguns conflitos. Eu costumo dizer que conflito gera evolução e confronto gera guerra. Porque o confronto é tu querendo passar por cima, tu querendo diminuir a pessoa, né? O confronto. Agora, o conflito, ele é uma discussão saudável, né? Não, é aquilo que a gente tava falando antes ali, né? A gente conversa muito e não tem esse confronto. Tem sim esse conflito. Que gera evolução. Mas daí o que que é o conflito? Ah, eles brigam? Não, a gente não briga. Só Graças a que, Deus. pô, amor, tu tem que cuidar isso, isso, isso. Pô, se a Ká tá falando isso pra mim, eu tenho que ter humildade de dar um passinho pra trás e pô, se a minha esposa tá dizendo, é porque, não, eu tenho que mudar. Isso Eu aí. tenho que rever esse ponto, eu tenho Isso que aí. cuidar isso. Entende? A gente tem essa humildade de um reconhecer o erro do Boa. outro ou de si mesmo e um ajudar o outro. Uhum. E aí, com o diálogo, com a conversa, a gente vai... E às vezes é só um ponto de vista, né, Léo? Às vezes É. eu posso falar alguma coisa pra ele assim, amor, eu acho que não dá pra ser assim, sabe? Tinha que ser diferente. E aí ele vem e me dá o contraponto. Não, mas eu faço assim por isso, por isso, por isso. Porque eu acho que isso, não sei o que. Tu acaba revendo, sabe? Mas é sempre o diálogo que vai esclarecer as coisas. Né? É. Não Isso tem aí. outro caminho. Isso aí, isso aí. Muito bom. Outra polêmica. Hoje eu vi com as polêmicas. Hoje. Parece o programa da Atena, só um momento. Tadã! Bota a musiquinha aí. Tadã! É. Olha só. Bonita Às cuia. vezes. Coisa linda aí. Quase nada intencional. E o mate tá bom. O mate tá tão bom O quanto branding. os aromas. Quando a gente inicia algo, a gente quer reconhecimento dos mais próximos. E muitas vezes, ao invés de vir reconhecimento, vem crítica. Então, o que eu quero saber? Se vocês tiveram apoio dos familiares no início ou não. Por que, Xanão? Eu acredito que foi um pouco desafiador. Tu é um cara que já tá há 13 anos numa carreira, estabilidade, pá, Xandão é bombeiro, servindo lá e tal, cá, advogando, né? Tinha tudo pra seguir essa carreira, dando uma estabilidade, mas não, vocês decidiram dar um passo de fé, um passo de coragem, porque vocês quiseram fazer algo de propósito, né? Encontrar um outro propósito. Como é que foi, assim, a reação dos familiares e tal? Teve apoio, não teve? Não vai aparecer pra eles, tá? Essa parte é só pra... Tô brincando. Deus do livre. Não, Meu não. pai e minha mãe, meu Deus do céu. Minha irmã também. Cara, apoio sempre teve. Que Sempre bacana. teve. Bacana. O pai e a mãe são fundamentais pra mim em todos os sentidos, né? Que nem tu, no início da podcast, todas as podcasts tu diz, né? Vamos honrar o pai. Honre o pai e a mãe. Isso aí. Cara, meu pai e minha mãe são... Top. A gente sempre brinca, né? A melhor sogra do mundo é a da Cá, que é minha mãe, né, cara? Mas eles são especiais. Não tem. mesmo. Top. É tipo, o pai e a mãe, eles sempre me ajudaram, sempre me orientaram. Só que, claro, eu não posso ficar preso, né? No que eles pensam. Eu tenho que ir por mim também. É óbvio. Eu tenho que ir por mim. Eu tenho que ir atrás do que eu quero, atrás dos meus princípios junto com a minha esposa, né? Mas eu sei que eles estão ali. Então hoje a gente tá onde tá, por mérito nosso, claro, mas por ajuda deles também, né? Claro, 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 claro. Tu sabe, Xandão, que eu tava agora nesse último episódio refletindo bastante sobre o que o pastor David falou, que na verdade família é tu, a tua esposa e os teus filhos enquanto estão contigo. Depois se torna uma extensão, ou Junto com o seja, braço. isso aí. Até os nossos filhos, né? Isso é um pouco Exatamente. forte pra gente, né? Que tá ali com eles Filha no do nosso mundo, colo. né? A gente cria Porque a eles gente pro mundo, né? prepara eles E tem pra- muitos pais que não aceitam isso. Não, pai, ele não fez o que eu falei pra fazer, cara. Mas ele fez algo que ele tá gostando, tá amando, tá fazendo aquilo e tá dando certo. No final eles vão ter orgulho, né? Mas no começo às vezes é desafiador. Que conselho que tu dá, não? Pra quem não tem
esse apoio que tu teve, que daqui a pouco tá tendo algo negativo, né, de quem ele mais queria ter reconhecimento. E não entendeu ainda que família é a esposa e filhos enquanto tá morando junto. Que conselho vocês dariam, né? Ah, isso aí é forte. É. Mas eu acho que assim, tu diz assim, que sentido que eu não tenho o apoio de um pai. De repente não tá tendo apoio de um pai. Da família. É, O pai que a gente tem em comum é Deus. amém. Tu entrega pra ele. É isso aí. Eu acho que ele não planta nada no nosso coração se É. não for Da permissão dele. da né? permissão Permissão dele. dele. Então, se tu acredita no negócio, tu tem paixão, né? A gente tá falando da paixão Paixão. pelo negócio e tal. Top. É isso aí que é complicado, tipo, o meu pai não me apoia, o meu pai não me incentiva, mas tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Daqui a pouco ele não te incentiva porque ele não conseguiu. Visualizar. Ele não conseguiu, ele teve um bloqueio. O pai dele não incentivou ele, porque o pai dele, teu avô, não conseguiu. É. A gente também, às vezes, a gente tem que entender também os porquês Sim. do pai e da mãe, né? Daqui a pouco, hoje eu tô empreendendo, tô realizando o sonho que eles tinham. Não sei, Uhum. não sei, a gente não sabe. Eles tiveram uma criação. Sim. Eu só tenho a agradecer a criação que o pai e a mãe me deram. Tipo, hoje eu sou o que eu sou, graças à educação que eles me deram. Mas é confiar em Deus, eu acho também, sabe? Largar na mão dele, falar com ele, né? Sim. Orar, Amém. porque ele vai te dar o direcionamento. Certo, né? Amém. Creio muito nisso também. Até porque se a gente for seguir uma linha de raciocínio lógica, a gente só dá o que recebe. Justo. Então, muitas vezes, imagina o que eles receberam, né? Lá atrás. Daqui a pouco, Tem que quando ter tu vê, muita eles já tiveram maturidade muita pra... evolução, né? E a gente é responsável por isso, né? De continuar evoluindo, não parar, não estagnar, porque eles... O máximo que eles conseguiram lá foi aquilo, né? Então, eu costumo dizer assim, por exemplo, tem correntes, cara, malignas que eu lido até hoje que eu tenho que quebrar. Por exemplo, meu pai. Eu amo meu pai, tá? Não vou deixar de honrar ele nunca. Ele não tá mais aqui comigo, mas deixou um legado incrível, maravilhoso. E só que, tipo assim, se ele brigava com a minha mãe, ele saía cantando pneu e tal, com o carro. Ficava 2 dias sem falar. 3 dias. Se minha mãe não voltasse a falar com ele, muitas vezes ele tava errado. Então, tipo, eu tive que quebrar essa corrente do orgulho. E foi difícil pra mim, porque eu não sabia que aquilo era uma corrente. Era a tua referência? Eu achava que era, tipo assim, eu achava que eu fazia isso porque era de mim. Não, mas muitas vezes a gente faz coisas que não é nossa, é porque já vem numa corrente, né? E até tu entender isso. Daí é Deus, né? É orar, botar nas mãos dele, buscar entender, pai, me dá essa resposta, quero quebrar isso, né? Xandão, e qual foi o maior medo e desafio no início, assim? Por mais que a gente sabe que vocês ainda estão no início, mas já aconteceu uma trajetória por aí, né? Até porque vocês são multi-empreendedores, né? Não tem só um empreendedorismo. Múltiplas rendas, múltiplos empreendedorismo. Cara, o medo é aquele, o máximo, né? Vai dar certo. Eu acho que é o E medo se- de todo empreendedor, né? O o e se? famoso e se. E se eu não... Cara, não tem como saber. Boa. Não tem como saber. Vocês assistiram o último podcast? O último. Do pastor? Aham. Eu peguei pouco, eu tava de serviço. Eu peguei Depois pouco. assiste. Depois vai. Ele me trouxe uma. Ele fala que o esse e o medo é um falso profeta. Faz sentido. É um falso profeta. Porque é algo que não aconteceu e é comprovado pela ciência. Agora eu não lembro a fonte disso, mas diz que 98% das nossas preocupações não acontece da maneira que a gente tá imaginando que vai acontecer, né? Isso Ansiedade. aí. É. Mas Ansiedade. faz parte, eu acho, né, da nossa rotina. Vamos ser bem vamos verdadeiros. É que vamos dizer assim, que nem nós. É tudo novo. Uhum. Mas e se nós usássemos ao pé da letra em si? Porque eu não sei como é que é. Uhum. Eu não sei as duas vertentes, os dois caminhos, tipo, o certo e o errado no empreendedorismo. Porque eu nunca empreendi. Então a gente tá todo dia aprendendo algo novo. Uhum. Então, no início, sim, tinha medo. A gente não pode dizer que não tem medo hoje, mas tu tem que saber lidar com o teu medo. Eu tenho medo porque, não vou ter cliente. Tá, mas vai atrás. Uhum. Agora, se eu ficar acomodado, arrumando desculpa, Sim. não tem como. A gente sempre ora, bota Deus na frente, que ele vai ajeitando o caminho. Amém. Ele vai ajeitando o caminho.
Dá o passo que Deus dá o chão, né? É isso aí. Já dizia. Exatamente. Exatamente. É, amém. E como a gente conversou ontem no encontro lá, Aham. é aceitar o processo. Aceita o processo. Sem dar um passo na frente dele. Ele vai ajeitando. Uhum. Ele vai ajeitando. Tem uma frase que a gente até pegou essa frase como tema de podcast esses tempos. Esses tempos não, faz uns 1 ano, 2 anos. Que é suporte o processo pra poder viver o propósito. No deserto. É. É isso aí. E Deus, cara, Deus é criador, né? Ele sabe de todas as coisas. Se ele nos falasse, desse um spoiler do que a gente ia passar pra acessar o propósito, a gente nem ia arrancar, eu acho, né? E tudo é aprendizado, Mas né, é mano? isso que faz a gente crescer, né, Léo? É a lição, né? É isso aí. Uhum. É esses desafios que vai te moldando, né? Sim. Porque senão, se tu recebesse agora, tu não estaria pronto. Uhum. Entende? Tu tem que passar pelo processo pra quando acontecer lá na frente, tu tá preparado pra receber. É verdade. É um processo de amadurecimento, né? É isso aí. Justo. Como pessoa, principalmente, né? É. De tu ter a humildade de te reconhecer, de te encontrar. Te encontrar como pessoa e te encontrar em Cristo, né? Amém. Ô Xandão, e um medo que era gigante lá no começo e hoje nem faz mais sentido tu sofrer por aquilo. Tu lembra, não? Um testemunho aí. É o famoso medo de fazer o que que os outros vão pensar. Tipo, o que que os outros vão pensar que eu tô fazendo, sabe? Eu tinha, né? Isso. Hoje Cara, se vai eu fazer a fiz, mínima se eu diferença. fiz- se eu fizer ou não fizer, vão falar igual, Uhum. sabe? Ai, pior que isso é muito real, né? É. Se tu tá gordo, eles falam. Se tu tá magro demais, eles falam. Basta tá na academia treinando, Cara, saudável. se Tudo tu, certinho. se tu vender 50 carros por mês, vão falar. Se tu vender 200, vão falar. É verdade. Entende? Se eu gravar um vídeo, vão falar. Se eu não gravar, pá, parou de gravar. Entende? Uhum. E eu tinha muito isso aí. Imagina, minha mãe é professora de escola pública. Eu sou o filho da professora da escola. Meu pai é vereador da cidade. Todo mundo me Que conhecia. responsa. Aí, bah, o que que vão pensar? O que vão pensar? E aí ficou com aquilo ali assim. E hoje eu consigo entender que, tipo, tá tudo certo. Foi quebrada a corrente. Amém. Tá tudo certo. Uhum. Indiferente se eu fizer ou não fizer, vão falar. Então, Sim. confio em Deus e o resto não tem. E tu consegue hoje, Xandão, fugindo um pouco aqui do cronograma, acessar, tipo assim, bah, eu tive uma trava porque eu lembrei daquele trauma de infância. Porque no empreendedorismo a gente tem muito disso, né? A gente trava porque lá na infância alguém nos falou alguma coisa, teve um episódio que não foi bacana, que ficou... Eu acho que a mais era disso aí mesmo que eu tinha. É, Eu tinha isso aí. O que que tu vão não podia pensar? falhar. Se tu O que falhasse... que vão pensar, é. E da mesma forma hoje. Tipo, que nem a gente tem a loja e tem a Divina. E se não der certo? Deus livre, mas vai dar certo. Tá dando certo. Tá tudo certo. Vamos pra outra. Uhum. Vamos achar outro meio. Sim. Não tem plano B, né? Não. Se aquele tá. Se Deus não quer mais, vamos ver o que, que ele vai querer pra gente. Top. Só que o que me travava muito era essa questão. Tipo, o que que vão pensar? Em diferentes situações. Seja quando eu jogava bola, seja quando eu fazia triatlo. O que que vão pensar? Poxa, não, e esse teu currículo anterior te ajuda muito hoje na performance de vocês? A gente tava comentando sobre disciplina, sobre energia, que eu acredito que o triatlon, cara, é um desafio. Eu ainda tenho. Tu venceu muitos erros, né? Que é o mais desafiador, né? Eu tenho ainda um desejo, assim, de fazer um Iron Man, né? Que eu meio que me... Ah, tô falando com o Joel J do Rio Grande do Sul. Cara, é que é assim, Léo, é um desafio muito pessoal, sabe? Pô, é tu contra tu mesmo ali, né? É muito bacana. E aí no futebol tu tinha aquela questão, tipo, de disciplina full, né? Full time. Era treino todo dia, horário. E, tipo, eu cobro muito da Cal hoje em dia a questão do horário. E, tipo, hoje que nem a minha outra função militarismo é o horário. Tipo, vem do futebol, do triatlo, questão de disciplina, questão de, tipo, vai conseguir.
Uhum. Hoje não tem, hoje o treino foi horrível, mas tá tudo certo, amanhã vai ser melhor. Faz o que tá programado por dia. Uhum. Amanhã é outro dia. É isso aí. Isso aí que antes eu não conseguia lidar. Tava sempre no... Nossa, eu nadava, eu mandava mensagem para meus colegas, pô, não tá evoluindo. E tem uma curva. Chega um determinado momento que Dá uma a estagnada. evolução ela dá uma estagnada. Tu não vai baixar tempo a full o tempo todo. Não, tu vai dar uma estagnada. Uhum. E eu não entendi isso. Eu acho que foi um dos principais motivos, assim, que não é como é que é o nome, é burnout, sei lá. Pode ser. Eu entrei num processo meio que depressivo e me fechei, cara. Me fechei. Porque eu não via mais a evolução. Não conseguia mais evoluir no esporte. Se Não... cobrava, né? Tinha a questão da autocobrança, né? Uhum. Hoje já. Um abraço pra Vitória, minha psicóloga. A Nath também, que foi minha primeira psicóloga. Aí quando eu vim pra Tramandaí, faço terapia até hoje. Top. Faço terapia até hoje. Top. E, cara, é muito importante. Pra mim foi essencial. Sim. Deus em primeiro lugar, óbvio. E a terapia. Eu vejo, conversava com alguns amigos assim que estavam com um problema e não conseguiam reconhecer que precisavam de uma terapia, de um psiquiatra que seja. E eu falava assim, cara, escuta um louvor que fala assim: Deus é dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Uhum. E quem é que mais estuda sobre a ciência humana? São os especialistas, né? Os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, enfim. Então, cara, Deus usa essas pessoas, né? Na minha visão, Deus usa os médicos, usam os psiquiatras. E às vezes a gente tem essa crença, né? Que não, se eu ir vai ser, vamos chamar de louco. Vamos chamar de qualquer outra coisa, né? Sim, faz sentido. Mas É. principalmente a gente, empreendedor, cara, a gente tem essa autocobrança muito full, né? Ela é. Eu acho que principalmente o papel do homem por já saber que a gente é o provedor e que a gente tem que fazer dar certo, né? E a mulher, às vezes eu vejo, a mulher sabe edifica a casa, né? Vem, parece, pra equalizar. Cara, calma. Não, tu tá dando o teu máximo. Pera aí, vamos. A Nath me. Vá. Não sei como é que é com vocês, mas ela me tranquiliza bastante, assim, cara. Eu vou na terapia, eu volto e converso outra terapia com a Vai Kai em pra casa. terapeuta raiz A daí. gente sempre gosta, a gente brinca que a gente fazia banho e terapia, né? A gente Aham. sempre tomou banho junto. Aham. E o banho era o momento de a gente conversar sobre tudo. A Olha gente só. tomando banho, a gente conversava sobre o dia. Aham. Agora com a Alice tá um pouco mais complicado. Sim. Enquanto um fica com ela, o outro toma banho. E vai falando, porta aberta. Reduziu a banhoterapia. Sim. Mas a gente sempre conversou muito, né? Aham. Então a isso gente sempre é- fez uma terapia em casa, assim, também. Eu tava falando com a Natália esses dias, né? Que agora eu não tô passando tudo pra ela, porque eu já sei que ela tem ali o compromisso do Gael e tal, que agora ela tá mais afastada. E ela vem assim, não, mas olha só, vamos fazer um combinado. Tu tem que me falar. Justo. Ah, mas eu tô com medo de... Eu falo pra ela, mas eu tô com medo de te deixar muito preocupado. Ela, não, mas daqui a pouco eu tô com a cabeça mais tranquila pra pensar. Eu tô com uma solução, uma resolução ali pra ti e tu não tá, né? Não tá abrindo. É. E a porque gente acha que vai ser machão, né? De não Não. falar, mas, cara, tem que falar, né? É que tu não vai ser menos homem, né, cara? Não, É tua óbvio. esposa, é tua sócia ali, tu tá ali todo dia, não tem por que não, né? Ô, Xandão, já pensaram em desistir, não? Do empreendedorismo? Não. E o que que te faz não... Nem passar na tua cabeça essa frase? Essa Que é palavra? nosso daí, né? É nosso. Tipo, não tá dando certo, não vai ter outro meio. Aham, top. Tem que achar. É que tu tem que ser criativo. Sim. Tem que ser criativo. Ah, hoje eu tô vendendo pouco. Tá, por que que tu tá vendendo pouco? Então muda o jogo. Arruma as tipo, peças, arruma o baralho. Arruma ali, ajeita a casinha e vamos de novo. Boa. E a gente sempre conversa muito que, tipo, tudo é questão de ambientes, Uhum. né? Hoje Deus tem colocado a gente em ambientes que tem propiciado isso. Que eu quero dizer? Tu te relaciona com pessoas que têm o mesmo propósito que o teu, Boa. que querem prosperar, que querem vencer na vida, vamos dizer assim, sem passar em cima de ninguém. Boa. Família, Deus, entende? Então, cara, desistir não. Desistir não. Ai. Desistir não. E a gente tem planos, né, amor? Então, É. é através desse caminho, entende? Que a gente vai conseguir chegar lá. Ai.
A gente tem planos de evoluir, de crescer, de experimentar o melhor, de dar o melhor, dar conforto Sim, pra nossa sim. filha e tal. Sim, sim. Então acho que não tem outro caminho. Amém. Não, e o Dr. Augusto Cury fala uma frase muito legal também, que a gente tava falando sobre disciplina, né? Aí ele fala assim, os teus sonhos merecem a tua disciplina. Hum. E daí, tipo assim, cara, o sonho é o combustão, só que tu entende que pra realizar ele precisa da tua disciplina. Aí vem aquele assunto que a gente tava aqui antes de entrar nos bastidores, né? Ô, Léo, a gente tem que entregar o controle na mão de Deus, a gente tem que descansar na presença dele, sim. A gente tem, só que a gente tem que fazer a Fazer nossa a parte. parte. Fala mais um pouco qual é a tua visão sobre isso, Tiana. É que às vezes a gente fica, vamos dizer assim, a gente, Deus não age na nossa vida. Tem aquela historinha do cara que tava se afogando, né? Não Mas sei, Deus, se tu não é sei, Deus, conta. se tu é Deus, me salva. É, Aí chegou o primeiro surfista ali. sobe na prancha. Não, Deus vai me salvar. Daí Sim. veio o segundo barquinho, Deus vai me salvar. Daí chegou lá, chegou no céu lá, encontrou. Tá, mas eu mandei todo mundo. Boa. Entende? Às vezes a gente fica ali esperando realmente vir Deus agir, só que a gente não. Ele age e a gente não percebe. Boa. É difícil essa percepção do agir de Deus, mas a gente não pode ficar acomodado. Boa. Eu não posso ficar esperando o meu cliente vir, eu reclamar de venda. Pô, a venda realmente, a venda tá horrível, o Brasil tá em crise, tá tudo ruim. Tá, mas tá ruim pra todo mundo. Por que que o outro tá andando de helicóptero lá? Por que que ele tem o jatinho dele? Por que que ele tem a Ferrari dele? Pô, ele tá prosperando. Deus livre, tem uma frase que eu digo, quando tem um chorando, tem outro vendendo lenço. Vendendo lenço. Amém. É questão de oportunidade e de divisão. É. Qual o copo meio cheio, meio vazio, né? Sim. É percepção. Uhum. Eu sempre digo pra cá, deu alguma coisa, qual é o lado positivo disso? O que dá pra extrair? O que dá pra extrair de positivo disso? Em diferentes situações, seja do nosso dia a dia, seja com a Carol, seja com a Alice, ou seja algo que a gente viu na TV, alguma coisa. Olha, e um puxa o outro. Observa isso, te liga nisso, sabe? Sempre tem um propósito, Sempre né? tem Nada é por porquê, acaso. nada é por acaso. E a tua visão bate bem com a dele, cara? Ou Muito. tem algo que quer Não, acrescentar algo aí? muito. Sim. Sim. Top. Top. Eu acho que é isso que faz dar certo, né, amor? A gente pensa muito igual, assim, muito... Por Que nem eu mais falei, que é um cada um alinhamento tem, mesmo, assim, de valores, de propósito, de visão de vida, assim mesmo, sabe? Massa. Top. Aí como fechou tudo, não tive como dizer não pra esse alemão. E daí deu um alemão com Eu os disse, não, olhos mas azuis tá aí. encaixando tudo certo. Disse, puxa vida, que... Tá Tentando- bom, senhor, eu aceito. O senhor mandou, eu aceito. Que massa, né? Minha benção. Mas é bacana, gente. Se o Brasil tivesse mais... A gente sabe que nenhum casamento é perfeito, mas se houver esforço dos dois lados, né? E humildade de reconhecer que precisa melhorar, que tô errado quando tiver que dizer que tá errado, né? Pedir perdão quando tiver que dizer que tem que pedir perdão. Acho que teriam muito mais casais prosperando e tendo sucesso, né? Cada um tem um resumo de sucesso, mas pra mim, sucesso e prosperidade é tu sentar na mesa entre família e almoçar em paz e ter aquela união, né, cara? Nem tudo é sobre dinheiro, Isso né? é sucesso. Isso aí, amém. Se eu te falar agora pra citar os pontos fortes da Cá e falar pra Cá citar os teus pontos fortes, vocês teriam esses? Porque o que eu vejo também, Xandão? Os casais falando os defeitos um dos outros. Mas vamos inspirar agora quem tá nos assistindo a ter esse hábito de, não, eu reconheço a Cá porque o ponto forte dela é tal. Eu Cara, reconheço o Xandão. tu vai anotar? Bora, bora, vamos lá. Cara, Até se tu puder evidenciar, porque às vezes tu falar uma palavra é legal, mas tu evidenciar uma situação com a palavra fica mais marcante ainda. Uma ação e um benefício aí. cara, agora, pra mim, em todos os sentidos, assim, ó, questão de zelo e cuidado. Cuidado, vamos dizer assim. Ah, que top. O cuidado que ela tem comigo, desde o início. Tipo, a gente sempre... A gente gosta de um agradar ao outro. Que legal. É um hábito já. Desde o início, sem um Sempre pedir o foi, outro. Tipo assim, ela tá tensa, eu vou lá e faço uma massagem nas costas dela e relaxo, sabe? A gente tem um zelo e um cuidado um pelo outro. Boa. E hoje ela ter com a minha filha, isso não tem preço. Tipo, eu olho pra ela, tipo, pô,
tu é demais, sabe? Boa. Tu é incrível pela mãe que Boa. tu é com a minha filha. Boa, uau. Boa. E tu, cara? Ah, o Uma Xandão. palavra, uma evidência aí. Vamos resumir o Xandão, e ele é assim em tudo, sabe? Aham. Inclusive no trabalho. O Xandão é coração puro, Aham. em todos os Já lugares. percebi. É, Sei. e eu vou me emocionar, né, de novo. Isso aí. Mas é isso. Que top. O Xandão é Acho que vai todo coração, mundo, acho assim. que vai todo mundo chorar junto aí. Isso é. Top. E ele me quebrou muito, sabe, Léo? Porque, como eu disse, eu acho que pelo meu histórico de ter perdido o pai cedo, eu fui criando uma casca, assim. Uhum. Então, eu me fechei muito pra tudo, assim, sabe? Então, eu nunca gostei de demonstrar muito sentimento, nunca me abri, nunca gostei de me expor, sabe? Uhum. E o Xandão veio e quebrou isso tudo por causa do jeito que ele é. Então, ele me inspira, assim, todo dia. Glória a Deus, gente, Então, pela vida se de eu sou uma vocês. pessoa melhor hoje, é porque ele apareceu, porque Deus mandou ele pra minha vida, entende? Então, acho que é isso. Essa é a maior virtude dele. Ele é assim com os amigos, ele é assim no trabalho, ele é assim com a família. Ele é uma pessoa que olha pra ti, mas ele não só te olha, ele te enxerga, sabe? Uhum. Ele passa por alguém na rua, ele enxerga aquela pessoa. Ele detecta situações, assim, sabe? Eu vejo muito o agir de Deus através do Xandão. Ele abençoa muita gente que eu acho que ele nem imagina, sabe? Amém. Então, é isso. Amém. Ele me inspira muito. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar uma respirada aí. Tá todo mundo chorando. Ah, Léo, tá louco? Faz a gente vir aqui chorar, puta merda. Gente, isso só evidencia a verdade que vocês carregam e o coração de cada um, né, cara? O mundo tá precisando mais disso, né? De mais verdade, de mais integridade um com o outro, né? Parabéns mais uma vez. Primeiramente pelo ser humano de cada um, né? E como casal. Como casal mesmo. Parabéns, vocês são incríveis. Vamos dar só uma respirada aí pra voltar. Quem sabe faz ao vivo! É verdade. Vamos lá. Estamos quase nos finalmente, já deu uma horinha, nem dá pra... Eu te falei, né, que não ia nem Eu falei perceber. que ia dar mais de 2 horas. Essa dos pontos fortes, eu imaginei que ia chegar Ah, tá louco. nesse ápice aí, mas é bom, gente. Tudo que a gente entrega com verdade, autenticidade e sinceridade é... Deus tá no meio, né? Deus é verdade, né? Ele é o caminho, a verdade, ele é a vida, né? Fé e propósito. Como a fé e os valores espirituais influenciam no jeito que vocês empreendem hoje? Cara, a gente sempre busca o entendimento, né? E o empreender sempre é um desafio. Ou até ontem a gente estava comentando a questão da fé. Tu ter fé é tu entregar algo, tipo, ao que tu não vê. Sim. E o empreender é tu não saber literalmente o depois, o amanhã. Então é tu ter fé que sim, vai dar certo. Bom, a gente tá buscando entendimento, né, de Deus. E tu ter fé é tu ter, tu crer em algo que tu não consegue, não tem sensibilidade de tocar, não é algo que tu toque, que tu pegue. Então, empreender com fé, tipo, o que eu digo, que eu penso, né, bem dizer, é a gente coloca na mão de Deus, que ele vai indo na frente, né? Porque ele sabe o que é bom para nós, qual é o nosso caminho, ah, e fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, buscar alternativas, buscar ser criativo, ah, sempre colocando ele na frente para nos dar melhor direcionamento, né? Boa. E tu, cara? Ah, acho que já não resumiu bem. E sempre colocar a verdade em tudo, né, Léo? Uhum. Porque tudo que a gente faz é de verdade, assim, sabe? A gente não Sim. entra em nada que não esteja o nosso coração ali mesmo, Boa, sabe? boa. Então, acho que isso faz total diferença, sabe? Uhum. Independente do que tu for fazer, tu tem que colocar a verdade naquilo. Sim. É, a fé e a verdade andam junto, né? É, isso aí.
Não adianta tu botar fé em algo que tu vai começar a mentir que não vai se cumprir a promessa, É isso aí. né? Isso aí. Muito bom. Agora essa aqui é a boa. Agora, essa é a boa. As outras Depois foram é o boa. quê, então? Meu Deus. Chegou a embaçar a lei, Ó, então, os caras. já viram Deus agir claramente no negócio de vocês? Ah, Pensem num testemunho. sim. É um testemunho, tipo assim, O que eu digo sempre é que Deus, ele age na nossa vida através das pessoas, né? Amém. Ele age na nossa vida através das pessoas. Que nem a gente tem acesso... Deus tem colocado pessoas maravilhosas na nossa vida. Da mesma forma que Ele tem nos abençoado e nos protegido de algo que a gente não sabe que possa ter acontecido, sabe? Tipo, Ele sempre tá nos protegendo, mas eu acho que é isso aí, cara, que Ele... Eu não lembro assim nada de pontual, mas Ele tem aproximado nós de pessoas assim que às vezes eu paro, a gente Consegue sente, entender que é o agir. a gente sente e conversa tipo, amor, Do nada. olha o que tá acontecendo, sabe? Tipo, Uhum. olha com quem a gente tá conversando. Pô, nós tá aqui hoje numa podcast conversando contigo, Oh, que legal. sabe? É algo que assim que é gratificante pra nós, sabe? Claro. E a gente sabe que é o agir dele, Amém. pode ter certeza. Amém. Top. Eu acho que o principal, assim, que a gente consegue visualizar, pelo menos eu, né, visualizo, é a vinda da Decor mesmo. Uhum. Porque, como eu disse, a Divina tem 2 anos, a Decor tem 1. Uhum. Então a Divina começou antes. E a Decor apareceu na nossa vida. Uhum. A gente sempre quis empreender, eu e o Xandão tivemos sempre os dois no setor público, e a gente disse, não, a gente precisa empreender, né, seguiu trilhar o nosso caminho e tal, ter o nosso negócio. E a Decor veio justamente assim, dessa forma, através de pessoas, né? Eu acho que nem o Xandão falou, Deus age através das pessoas. Uhum. E colocou pessoas no nosso caminho com esse propósito, que nos trouxeram a Decor, que nos fizeram a proposta. Então, a gente aceitou, acolheu a ideia, Uhum. assumimos a Decor, né? No meio do caminho, eles resolveram sair do negócio por motivos pessoais, enfim. Mas Deus agiu aí através deles para colocar a Decor no nosso caminho, para nos ensinar também, porque já é uma empresa, né, estruturada, é uma franquia, então ela veio montada, pronta, Uhum. para a gente operar. Top. E aqui a gente foi aprendendo, Uhum. estamos aprendendo ainda, né? Vai fazer 1 ano agora de Decor. Uhum. E entre erros e acertos, a gente com certeza vai trazer isso para a Divina, sabe? Nosso Top. propósito. Dá pra moldar muito o processo ali, né? Exatamente. Tem muita coisa que nem, tipo, que a gente sempre falou, tipo, na Decor, que a gente não vai fazer na Divina. Uhum. A gente não vai fazer na Divina. São coisas, são detalhes que a gente não quer fazer na Divina, sabe? Que a gente pontua muito na Decor, que a gente prospecta na Divina. Sim. São coisas... a Decor, ela veio pra ensinar, literalmente. A gente... Faculdade. É. Boa. Tudo novo, tudo diferente, um ramo diferente. Uhum. A gente tenta entender os porquês, mas não tem como. Porque a coisa simplesmente foi acontecendo e a Acontecendo. gente se questionava, mas por quê? Por que assim? Por que dessa forma? Ele já tinha um propósito, né? É isso que a gente Top. acredita, assim, que veio para nos ensinar realmente. Tu sabe que antes de eu ter loja, Xandão, eu trilhava em muitas lojas, né? Deixava carro em algumas, mas tinha uma que eu era mais... a que eu tava, né? E ali eu aprendi também o que fazer e o que não fazer. Porque essa é a grande sacada, né? É. Do cara que tem um coração ensinável. Tipo assim, cara, absorve o que tem de bom e Exatamente. o que não tem de bom, E não replica o que aprende não- como não fazer aquilo ali. Não É. replica. Bem essa é a palavra. Foi muito pontual agora, cara. E... Porque ninguém, né, cara, vai ter algo perfeito, imagina. Exatamente. Porque eles são uma franquia e mesmo assim ainda existe algo ali que, né, vocês não vão usar como exemplo. Então, E uma coisa que teve da Decor ali, Léo, a gente abriu a loja, a gente sentia muita necessidade de capacitar os pintores daqui da cidade, né? boa. Porque, tipo, é um produto diferente e tal, a gente queria capacitá-los, Sim. né? Fazer um curso realmente com os pintores. E a gente, os dois pensamos, sentamos, quem que a gente vai trazer?
E, pô, o primeiro nome que veio, Léo, né? O Léo Rabelo. Léo Rabelo. Pô, não conhecia ele. A gente conversava no Instagram, tipo, até a gente ficou tipo, ah, será que vai? Será que não vai? Cara, foi um enviado de Deus pra nós. Top. O É curso que verdade. ele fez aqui foi algo assim, ó, incrível. Foi Que top. literalmente um culto. Um Daí, divisor de águas. e aí a gente chega e nota como Deus tem aproximado pessoas com o mesmo propósito, com o Boa. mesmo entendimento de tudo. Boa. Fechou. Muito bom, gente. Mas vamos deixar o gostinho de quero mais, né? Vou deixar o convite aqui já. Centésimo. Nunca sei falar. 124. 124º. Centésimo, 24. Não faltei na aula de história. Vocês estarão aqui de novo. Vou treinar mais essa parte aí. Mas assim, agora pra finalizar. Que conselho, quer dizer, o pré-final, tá? Vai ter mais outra saideira depois. Que conselho vocês dariam para os casais que querem empreender juntos? E o que não fazer e o que fazer? Pra quem tá iniciando aí. Desde o início, sinceridade. Boa. Desde o Vamos início, anotar esses pontos. sinceridade. E seguir o mesmo propósito. Seguir o mesmo propósito. Sinceridade e seguir o mesmo propósito, né? É. Porque não adianta eu pensar de uma forma, a Cá pensar de outra e nós agir de uma outra forma. A gente tem que agir os dois pensando junto. Boa. Os dois E pensando caminhar na junto. mesma Caminhar direção, na mesma né? Não adianta direção, cada um né? puxar pra um lado. Boa, muito bom. E agora, pra encerrar, uma frase final, mas antes da frase final. Pode ser uma. Não precisa ser uma frase decorada, tá? Pode deixar o coração arder aí. E olha pra câmera lá e fala. Onde é que a gente encontra a Decor Color? E aonde que a gente encontra a Divina Aromas? Eu já sei, mas quem tá nos assistindo de repente não deixa não. A Decor Colors na Avenida Fernandes Bastos, 931, Sala 2. E no Insta? Arroba Decor Colors, underline RS, underline Tramandaí. Boa, E a Divina, arroba Divina Aromas. boa. A gente tá estruturando ela, a gente tá fazendo o site dela. Divina com 2 N's. Com 2 N's, é. Divina A gente tem hoje a nossa linha com 5 aromas. A gente tá prospectando outros 5 Boa. aromas para fazer outra linha. A gente quer fazer aroma pros carros também, entrando na Top. linha de carros. Top. A gente quer depois Alô, também. meus colegas lojistas aí. A gente quer depois também entrar na linha Identidade esportiva. Top. E o que mais a gente pega é na questão do marketing olfativo, né? Que o cliente hoje, o aroma ele traz lembranças, né? Boa. E a gente quer fazer com que o empresário, o cliente dele lembre do empreendimento através do aroma. Muito top. Então tem dado certo, a gente tem uma ideia muito bacana que é esse sentido de trazer algo diferente, sabe? E a gente nota que carece um pouco de ser mais criativo, de buscar O um algo a artesanal, mais, né? Algo com uma algo a identidade mais. própria, né? E a gente produz em casa hoje, né? Top. A gente faz em casa. Top. A gente não tem um ponto físico de venda. A gente está começando a estruturar um e-commerce. Top. Então, o primeiro passo é @Divina Aromas no Instagram. Top. Gente, eu assino embaixo. Não foi por nada, né? Que quando eles falaram assim, Léo, eu quero patrocinar, eu, nossa, na mesma hora, porque eu já tinha experimentado, já sabia a experiência que isso aqui traz, né? Então é algo fantástico. Agradecer vocês, patrocinadores oficiais. Hoje eu não vou falar só pra vocês de casa, né? Mas falar aqui pessoalmente. A gente tem muito orgulho de ter vocês como os patrocinadores. E vamos lá, pra finalizar então, Xandão, agora é real. Uma frase aí, um pensamento, uma filosofia de vida pra quem tá nos assistindo aí, baseado no nosso tema hoje. Fé, coloque Deus na frente. Se tu tem um sonho, não importa o que vão falar, o sonho é teu. Vive o teu sonho e divide ele com Deus. Amém. Que ele vai te dar o direcionamento, ele vai te dar o caminho. E segue com fé no teu propósito. Top. Cá? Só acrescentando ao que o Xandão colocou, uma frase que ele mesmo trouxe Sim. para nós, inclusive quando a gente foi tomar a decisão não só da Decor, mas de Está junto. conquistas pessoais, assim. Sim.
que eu tô buscando a Deus agora, né? Uhum. Nunca tive essa proximidade, assim, nunca tive esse envolvimento. E o Xandão me trouxe que a frase mais dita na Bíblia é não temas, né? Não temas, não tenha medo. Porque se ele tá junto contigo, ele vai fazer dar certo, então tu coloca o pé e ele coloca o chão. Faz a tua parte que ele faz a dele. Eu acho que é E o isso. resultado é consequência, né? É isso aí. Amém, fechou? Gente, muito obrigado mais uma vez. Posso mandar um abraço? Claro, deve. Filha, quando tu ficar grande, tu vai ver que o papai tava aqui, tá? Oh, Beijo, Alice, papai te ama. Um beijo pra Carol, um beijo Coisa pro meu linda. pai, pra minha mãe, pra minha irmã, pro Arthur, pra Laura, pro Du. Aí. Um beijo pra cá, tá aqui do lado, já deram. Ah, ele deitou. Te amo. Gente, muito obrigado. E nessa energia, nessa vibe maravilhosa, a gente encerra o 24º Infinity Cast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.